Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva Oldura. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. A direção técnica de Lucas Felipe, a produção do programa do amigo Nick e a direção geral do jornalista e professor Hildo Silva. Hoje a conversa é com a secretária da Assistência Social, secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Capivari de Baixo e primeira-dama do município, do meu querido Capivari. Adoro falar do meu querido Capivari, né? A Thaís Isidro. Ela é formada em administração e sempre esteve ligada ao trabalho social. É voluntário. Começou ainda muito jovem, na igreja evangélica, ajudando crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente também ocupa a função da segunda presidência do Colegiado Estadual de Secretários Municipais de Assistente Social de Santa Catarina, reforçando a representatividade de Capivari de Baixo no cenário estadual, por que não dizer de toda a região. Thaís, seja bem-vinda aqui no nosso Linha de Fogo. Prazer muito grande falar contigo. Prazer, Dura. É um prazer enorme estar aqui, poder falar do trabalho que a gente está desenvolvendo no nosso município e trazer as novidades do que a gente planeja agora para 2026. Agora, eu percebo que você comunica muito bem. Eu te acompanho nas redes sociais e isso chamou a atenção da produção e também minha, né? Que chegamos até você. Eu falei assim, olha, eu quero conversar com ela. E eu te confesso que eu soube na véspera que você era esposa do prefeito Claudi. Pode acreditar em mim, porque aí eu não olho essa, né? Olhei assim a biografia e não liguei. Aí ontem, conversando, eu liguei, mas mesmo assim não muda nada. O que eu quero entrevistar é a secretária do Desenvolvimento Social, que, aliás, pelo que você coloca, está indo muito bem, né? Eu fico muito feliz por saber que eu estou sendo reconhecida pelo papel que eu realmente hoje exerço com mais empenho e dedicação, que é a minha função como secretária no município de Capivari. Fico bem feliz por isso. Que legal. Então a gente vai ter um bom relacionamento aí hoje, durante essa 1 hora. Que bom. A senhora, eu vou tratá-la de senhora com todo respeito, se sente melhor sendo chamada de primeira-dama, falar sobre ser primeira-dama ou de secretária de Desenvolvimento Social? Qual a diferença, se é que existe alguma para a senhora, em termos de responsabilidade? Existe bastante diferença, né? Eu tenho muito orgulho do título de primeira-dama, mas hoje o que tem no meu coração é o cargo de secretária, onde eu tenho dedicado, né, me comprometido desde que eu assumi esse desafio. Então, acho que uma não compete com a outra, mas são papéis muito distintos. Eu sempre brinco que a primeira-dama, ela me dá gastos, prejuízos, porque eu tenho que estar sempre impecável, e algumas vezes alguns inimigos gratuitos, né? Só por conta de com quem eu sou casado. Já a secretária, ela me leva a lugares e me dá experiências que muitas vezes, como cidadão, a gente fica um pouco distante da realidade do nosso município, né? Então, eu sou muito grata às duas, mas cada uma tem o seu papel, a sua importância e a sua dificuldade. E as suas pressões, né? Cada uma tem a sua pressão também, né? Totalmente diferente. Como primeira-dama, a senhora age como uma conselheira, digamos assim. Já como desenvolvimento, como secretária, a senhora é mais cobrada. Isso. A primeira-dama, vamos dizer assim, o meu papel é dar suporte, estar diante da sociedade, dar esclarecimento e principalmente fazer mais a parte de acolhimento das necessidades da população, porque eles me veem como uma porta direta para o prefeito, né? Já como secretária, eu tenho metas, eu tenho compromissos, eu tenho um cronograma, eu tenho responsabilidades jurídicas, eu lido com prestação de contas. Então, existe um posicionamento que é diferente da secretária, né? Agora, eu soube também, dentro da pesquisa, né, porque linha de fogo, mas tem que perguntar, tem um lado político da senhora, né, atuando mais como esposa do prefeito, mas essa linha política como lado do prefeito, porque a senhora não mistura, evidentemente, não deve, né, misturar na questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é para todos, né, e como primeira-dama a senhora pode ter as suas preferências, mas politicamente falando, a senhora é presidente do PL, como é que é? Tem voz mesmo ou é só faz de conta que é presidente do PL de Capivari de Baixo?
eu assumi esse desafio, né? E eu fiquei muito contente de poder estar tendo essa oportunidade, porque o projeto do PL Mulher para esse ano, ele é muito diferenciado, ele vai muito ao encontro do que eu acredito no papel da mulher dentro da política, né? Que é uma mulher que ela é base, ela é um alicerce, não só para a sociedade, mas para todos os organismos dentro dessa sociedade. E o PL vem com esse projeto, que até semana passada a gente fez um encontro e eu mostrei para as mulheres do PL de Capivari, que é o projeto Mulheres Alicerciadas, né? Então, são mulheres que vão compreender a política de um formato diferente, não aquele que a gente está acostumado, só da campanha eleitoral, mas aquela política de a gente compreender o nosso papel como mulher dentro do dia a dia. Como é que eu faço política se eu não sou uma representante eleita? Como é que isso influencia no meu dia a dia dentro da minha família? Então, esse projeto do PL Mulher que eu vou começar a trabalhar esse ano, a gente já começou semana passada com o encontro, ele traz isso, essa acessibilidade do que é a política para todas as mulheres. Então, esse é um projeto que eu estou apaixonada e esse ano a gente vai trabalhar firme e forte com ele. Eu ainda quero continuar na parte política, porque nós temos muito que falar nos 3 blocos seguintes sobre a atuação da secretária de Desenvolvimento Social. Eu quero aproveitar o lance político. A senhora tem sonhos políticos de futuro? Como é que a senhora está participando só pensando no presente e não pensando no futuro? A senhora tem sonhos? Eu sonho. Não, seja sincera para mim, aqui é linha de fogo, já começou bem. Começou bem. Já me perguntaram várias vezes se eu tinha pretensão política. Eu não tenho. Não tenho nenhuma pretensão política, até porque a minha pretensão é apoiar hoje quem está do meu lado, né, que é o nosso prefeito, meu esposo, mas eu não tenho pretensão nenhuma. Eu acho que eu sou muito boa no executar ali atrás, mas a parte de estar lá adiante não é o meu objetivo. Mas digamos assim, muitas vezes não depende de nós. Eu já fui político muitos anos, tal. Muitas situações não dependem da nossa vontade. Não é de assim, eu não quero. Mas quando vem de cima, quando vem do meio, a pressão é muito grande. A senhora acha que resiste um chamamento mesmo do seu próprio marido, que é prefeito de Capivari de Baixo, ou não? Eu acredito que a gente é muito alinhado nos objetivos que a gente tem para a nossa caminhada, né? Tudo que a gente fez até agora, tudo que a gente alinhou foi muito em parceria e compreensão ao que faz bem um para o outro, né? Então, hoje, dentro do que tem alinhado entre eu e ele, não há essa possibilidade hoje de eu partir para ser uma candidata. Mas a política é assim, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? E nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Hoje não faz parte do nosso projeto de caminhada, não faz parte. Tá lá. Vamos falar assim, olha, vamos falar mais agora, a secretária, desse programa, né, que eu gostaria muito, muito mesmo de começar. Eu estava lendo lá as suas atribuições. Eu quero falar um pouco agora de secretaria. Sim. A política era só isso mesmo, né? Só já respondeu, não adianta eu ficar explorando, porque a resposta eu já sei o que vem. Mas realmente, como a senhora descreve assim, o papel da assistência social hoje em Capivari de Baixo? Como é que a senhora descreve para mim o seu papel, a sua atuação, da sua equipe na assistência social na querida cidade de Capivari de Baixo? Primeiro, eu quero até deixar um abraço para a minha equipe, né? Agradecer, porque eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente conseguiu realizar até hoje é porque, graças a Deus, eu tenho uma equipe que abraçou todos os projetos, todas as ideias, que se dedicam com total empenho. E é uma equipe que eu tenho ali, a maioria delas são profissionais de carreira, então ter o aval delas para as ideias que a gente traz, para mim é muito importante. A assistência social hoje, ela tem um papel fundamental dentro do município, porque como eu falo, né, a gente está ali e o público que está na educação a gente atende, o público que está na saúde a gente atende, aquele público que vai lá fazer uma solicitação para infraestrutura, para obras, também às vezes faz parte do público de usuários atendidos pela assistência social. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a assistência social ela não é só um canal para favorecer ao acesso a direitos, como cesta básica, né? Que muita gente acaba confundindo, achando que a assistência é só isso. Não, a gente trabalha em todas as questões de vulnerabilidade. Então, quando a gente olha para isso, é muito além, às vezes, de só uma questão financeira. Às vezes é um direito violado, às vezes é um direito que a pessoa não sabe que tem direito, né? E a questão também da prevenção.
Porque quando eu trabalho com a prevenção de situações de violência, por exemplo, eu estou evitando que aquela criança, aquele adolescente, mais para frente vai precisar estar inserido em outros equipamentos da política pública de maneira mais profunda. Eu acho interessante, a senhora falou que a violência, né, não só da criança, do adolescente, mas a vulnerabilidade das famílias, né, também. Muita gente não vê a importância da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em várias cidades, mas ela é tão importante que os olhares políticos, principalmente, deveriam ser outros, né? Deveriam ser mais acentuados, mais forte. Eu vejo que hoje o olhar sobre a assistência está muito ligado ainda ao assistencialismo. Então, eu vou lá, eu vou entregar a cesta básica, eu vou entregar um kit, e é importante a gente olhar para esse olhar da prevenção. Não que isso não seja necessário também. É necessário, mas não pode focar só numa parte. Tá certo. A gente termina o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco sempre é de conhecimento, saber um pouco do meu candidato. Então, a gente já sabe que ela é esposa do prefeito Claudir, mas ela está aqui como minha entrevistada hoje, como assistente social do desenvolvimento, secretária de Desenvolvimento Social da minha querida Capivari, do meu querido Capivari de Baixo. Voltamos em seguidinha, apertando mais. No Linha de Fogo é sempre assim. Vamos falar dos programas, são muitos programas que têm uma atuação muito forte na querida cidade de Capivari de Baixo. Vamos falar desses programas já. Em seguidinha a gente já volta. Fica aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Dando tempo na parte política, porque vamos ter aí até 6 de outubro, né? Muitas conversas políticas aqui no Linha de Fogo, dando oportunidades para os nossos pré-candidatos. Já tivemos alguns aqui, né? E, enfim, vamos dar oportunidade para senadores, governadores, né? Já tem agenda marcadas com eles aqui no Linha de Fogo. Aí com eles a conversa é mais embaixo, né? Porque eu conheço os bastidores e a conversa é tete a tete, né? Então vamos ter muitos políticos aqui no Linha de Fogo. Mas hoje, especialmente, estamos conversando aqui com a secretária da Assistência Social, do Desenvolvimento Social da minha querida cidade Capivari de Baixo, conversando com Thaís Isidro. Nós terminamos ali o bloco, Thaís, terminamos um bloco falando desse, como é que a senhora sente, né, a secretaria, descreve o papel, mas a pergunta principal é, quais são os principais desafios enfrentados no dia a dia na sua secretaria? Porque nem tudo é flores. Não, nem tudo é flores, né? A gente brinca que a gente chega lá e a gente não sabe qual é o que vai vir, né? Tem dia que tá tudo calmo e do nada vem um tsunami. Como a gente trabalha com muitas linhas, né? Eu acho que o principal desafio hoje que a gente tem uma equipe bem pequena para o tamanho do público que a gente atende. E eu acho que conseguir estar direcionando para todos os focos de necessidades que a gente tem é um grande desafio. Hoje, atuar na parte da prevenção, do acompanhamento, né? E muitas vezes do acolhimento é um processo que demanda bastante comprometimento e é um desafio estar alinhando e não deixar nenhuma área descoberta, porque os meus públicos são muito variados, né? Eu vou desde da gestante até o idoso. E dentro disso existe vários outros grupos dentro deles, né? As pessoas com deficiência, enfim. Então a gente tem que trabalhar para todas essas áreas. A situação no país, a gente percebe, independente de falar de governo ou não, tem as suas dificuldades, né? Tanto dificuldades a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Todos eles têm algumas demandas de dificuldades. E a pergunta que eu quero fazer é que, com essas demandas e dificuldades, muitas vezes, tem crescido ou não o atendimento na assistência social? Que as pessoas estão com mais dificuldade, elas procuram muito mais assistência social. A senhora tem percebido esse crescimento ou não? A gente fica muito feliz, a gente tem lá em Capivari de Baixo, a gente implantou o Boletim da Vigilância Socioassistencial.
Então, a gente publica todo mês um resumo do que a assistência social fez. Então, número de atendimentos, número de famílias desligadas, o que isso é muito bom. Quando a gente tem uma família desligada, significa que ela superou aquele direito violado ou aquela vulnerabilidade, então ela está saindo da assistência. Isso para a gente é muito positivo. Mas o que a gente percebe que é uma crescente, não só no nosso município, mas a nível estadual e também federal, é o aumento no caso de acolhimento de pessoa idosa. Porque o que acontece? Cada vez mais as famílias estão com os vínculos rompidos, né? Os filhos já não estão mais com aquela cultura tão enraigada de que quando o meu pai envelhecer eu tenho que cuidar dele. Então eles seguem a vida deles, vão para fora. Tem a questão do núcleo familiar ter uma dinâmica muito diferente do que antigamente se via e haver esse distanciamento. Então hoje o acolhimento do idoso ele é uma crescente. E o idoso, quando ele entra para o acolhimento, é diferente da criança e do adolescente. A criança e o adolescente, eles podem ser adotados, eles vão chegar à maior idade, né? O idoso, quando ele vem para o serviço de acolhimento, é dali até o final do último dia de vida dele. Mas tem um lado do divertimento no seu projeto do idoso também. Tem um lado positivo, que nem todo idoso, vamos falar dele, é dificuldade. Não é dificuldade, é vida. Não. Muitos é vida, querem dançar, querem se encontrar, enfim. Você tem esse projeto lá do idoso? Sim, a gente faz um trabalho. Capivari já tinha a cultura de fazer esse trabalho com a pessoa idosa, muito bem feito, por sinal. E nós, esse ano, nós trouxemos, né, um projeto chamado Laços de Respeito, onde a gente trabalha questões um pouquinho mais profundas com o nosso grupo de idosos. Hoje a gente atende em torno de 400 idosos dentro do serviço de convivência da pessoa idosa. Então ali a gente trabalha memórias afetivas, a gente trabalha questões de saúde, de mobilidade. Então ali a gente, o ano passado, começou com essa cultura do bailinho de carnaval em parceria com o Parque Diamante. Esse ano já foi um sucesso, né? Quase 200 idosos lá se divertindo, pintaram o rosto. É o lado bom, né? Não, aí assim, eu brinco com eles, né? Chegaram até a esquecer um andador lá na festa. Chegou lá, o milagre acontece, a dona junta vai embora. E a gente tem feito esse trabalho, né? Tirar o idoso, às vezes, da zona de conforto dele, que é estar em casa ou estar só naquele grupo, trazer ele para o grande grupo, para fora do espaço que ele está acostumado. Nós tivemos o ano passado o baile da primavera, deu quase 400 idosos, com eleição do nosso rei, da nossa rainha, das princesas da terceira idade. Esse ano vamos ter de novo. Esse é o lado lúdico, o lado bom, né? Que se chama. Mas acompanha muitas vezes o idoso, o abandono que a senhora falou que é muito forte. Também existe isso, né? Esses projetos que a gente traz de divertimento, de alegria, ele tem um propósito, que é o quê? Trazer saúde mental e emocional para esses idosos, para que eles tenham mais tempo de autogerenciamento, ou seja, de ser responsável por cuidar de si. Né? E quando a gente traz a família também para ver, né, a mãe lá sendo coroada como idosa, a gente está fortalecendo esse vínculo, né? Para evitar lá na frente um acolhimento de idoso. A gente também faz um trabalho de visita domiciliar, de acompanhamento domiciliar. Mesmo com a equipe reduzida, a senhora mesmo consegue com a equipe conseguimos alcançar a sua meta? A gente consegue. Claro que sempre há uma demanda reprimida, isso é normal em qualquer equipamento de assistência social. Quando a gente fala reprimida, é porque a gente entende que, olha, aquele ali é um público que eu tenho que olhar para esse público. Eu preciso fazer alguma coisa por eles. Então, hoje, todos os projetos que a gente desenvolve, que a gente já vai falar daqui a pouquinho mais, é olhando para esse público que está ali. É trazer ele para mais perto da gente, para a gente poder acompanhar, cuidar e dar suporte para essa população. Quando eu entrevisto, geralmente, uma assistente social, eu procuro olhar muito os programas que são desenvolvidos na secretaria, que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Interessante, os próprios políticos, né, mandatários, né, digamos, tanto do legislativo, do executivo não, porque ele que paga, né, realmente a população que paga, então ele tem que saber do que está, onde que está colocando o seu recurso. Mas é interessante que os políticos visitem esses programas, que conheçam esses programas. A senhora tem essa dificuldade também lá? Eu vejo que, às vezes, o que acontece é que aquilo que está dando certo, às vezes, não tem tanta visibilidade quanto o que está dando errado. Então, é muito importante que a gente traga, sim, a mídia, ao noticiário, o que não está funcionando. Mas eu também acho muito importante a gente falar do que está, porque, às vezes, uma pessoa que está precisando daquilo que eu estou oferecendo não tem contato com isso. Por isso que a senhora comunica bem nas redes sociais? Comunico, até eu brinco. Eu estou ali brincando, falando, mas eu consigo chegar o meu serviço a pessoas que precisam.
né? A gente tem um projeto ali maravilhoso, que é o Mães Além das Diferenças. A gente começou em 2025 esse projeto, que é de suporte às mães atípicas e de pessoas com deficiência. E é muito gratificante a gente fazer um trabalho onde eu tenho feedback de uma mãe que chega para mim e fala assim: Thaís, eu tenho depressão, eu não consigo trabalhar por causa do nível de autismo da minha filha, e os únicos lugares que eu frequento é levar a minha filha para terapia e o grupo das Mães Além das Diferenças, porque ali ela se sente acolhida. Então, esse é o tipo de resultado que às vezes tem uma mãe que ela não está acompanhando o Instagram da prefeitura, às vezes ela não está ali, ela não conectada nas redes sociais, né? E ela não sabe. Então, às vezes, né, quando a gente manda um bilhetinho para a pai, a gente faz uma visita, a gente fala desse projeto, ou às vezes ela segue um vereador ou outro, se ele falar desse projeto, vai chegar para essa mãe. Pouca então, gente sabe, secretária, é de que esse cargo, essa função que a senhora ocupa e a sua equipe ocupa, quando sai de casa, saem felizes, né? Olha, seus filhos, sua família e tudo bem. E muitas vezes chegam tristes em casa. Eu sei de profissionais, eu conheço muitas assistentes sociais, converso muito com elas assim, tu não sabe o fim do dia da gente. Aí a pergunta que eu te faço, a senhora já se emocionou, já viu, já bateu na mesa dizendo: eu queria resolver, eu tenho que resolver, eu não consigo resolver, mas vamos dar um jeito. A senhora já se reuniu com a sua equipe e nunca disse: é impossível, sempre tem uma saída? A senhora já se emocionou algumas vezes, secretária? A gente tem... Sem demagogia, porque nós estamos falando de política. Eu falo que, assim, tem profissões e tem cargos e funções que... A capacitação técnica ela é fundamental, mas ela por si só não se sustenta. Se tu não tiver um pingo de empatia para entender a dor do outro e aquilo não te comover, tu não tem o resultado que tu espera. Então, a gente ali passa por tudo, por inúmeras situações. Semana passada eu estava em Palhoça visitando a nossa clínica de longa permanência, onde a gente acolhe pessoas adultas com deficiência. Então não tem como tu olhar para certas situações e tu não se comover, a não ser que realmente tu não tenha empatia. Né? A gente já acolheu idosos que estavam ali, a gente acolheu sabendo que ele ia falecer nas nossas mãos. A gente já acolheu criança que a gente olhou, eu sendo mãe, de meu Deus, a minha vontade de enfiar tudo embaixo do braço, vamos embora. Principalmente quando eu vou para o abrigo lá, eu fico com eles e brinco com eles, a minha vontade é dizer: meu Deus, vamos levar para casa? Que, né, a gente dá um jeito. Então, se tu não tiver esse amor, tem coisa que tu não vai se dar. Porque tem coisa que não é só se dar 100%. Às vezes tu tem que passar do teu limite, do teu cansaço, do teu interesse. Realmente é necessário ter esse apego, essa emoção junto. Porque além de trabalhar tecnicamente, que é essencial, de ter a responsabilidade, tem a questão do emocional. Do emocional. É isso mesmo. Eu conheço bem esse trabalho, por isso que eu estou falando. Hoje, conversando aqui com a secretária de Desenvolvimento Social da minha querida cidade Capivari de Baixo. Depois eu vou explicar por que eu chamo da minha querida Capivari de Baixo, Thaís Isidro. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco. Eu quero ainda me ater nos programas. Ela já falou de 2 programas que são executados lá na sua secretaria, mas tem muito mais coisa. Eu quero falar também da questão da violência, da mulher, da criança, enfim, tudo isso nós vamos falar no nosso terceiro bloco, aqui no nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando, uma conversa muito séria, sabe? Uma conversa com a secretária do Desenvolvimento Social da minha querida Capivari de Baixo. Eu acho que conversar com a secretária que cuida do social, que cuida das pessoas, é muito importante. Eu acho que tem que prestar mais atenção. Não olhar só o lado político do cargo, mas olhar o lado da ação do cargo. O que faz, o que se faz. Eu acho que a gente ganha muito fazendo a união, né? A união de ideias, de resolver os problemas que hoje você não tem. Amanhã, quem sabe, você estará nessas mãos também. Então, vamos ajudar sempre, vamos colaborar sempre. Eu faço a minha parte. E a minha parte é essa que eu estou fazendo agora. Divulgar os trabalhos, divulgar as ações. Por que eu falo meu querido Capivari? Claro que eu estou em Tubarão há mais de 50 anos. Sou casado há quase 50 anos
com uma italiana, e digo o seguinte, que eu nasci no meu Capivari, eu nasci lá, quando era tudo junto, o Capivari era ligado, Tubarão e tal, depois da emancipação, né, há 32 anos, não, quantos? 34. 34 anos, certo? Eu estudava fora na emancipação e trabalhava fora, aí quem fez os seus documentos, que transferiu para o Capivari de Baixo, tudo bem, ficou lá Capivari, não mexeu nada. Eu tinha meus documentos com Tubarão, porque pertencia a Tubarão, certo? E aí eu fui e levei esse tempo para uma frustração para mim, né? Do meu querido Capivari, até que a Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Heloísa e todos os vereadores da Casa Legislativa, me concederam, né, o título de cidadão capivariense. Foi um orgulho enorme, né? Um orgulho enorme. Eu primo muito por esse título, né? E chamo de paixão, né, o meu querido Capivari. Olha, eu não sou candidato a nada, tá certo? Não tenho mais tempo para isso. Só para explicar por que eu chamo o meu querido Capivari. Secretária Thaís Isidro, vamos falar dos programas que a senhora desenvolve. A sua equipe com a senhora desenvolve. Só a senhora sozinha não daria não vai a lugar nenhum. Como. Em 2025, 1 ano e 4 meses de governo, até se adaptar, até conhecer, isso leva tempo. Certo? Em 2025, a sua secretaria, ela implantou 7 novos projetos que vêm transformando vidas e fortalecendo políticas públicas para de baixo. Um deles é Mães Além das Diferenças, que você acabou de falar no bloco anterior, desenvolvido pelo CRAS e voltando a mães de pessoas com deficiências do município. O projeto se tornou referência, esse projeto, secretário, eu li sobre isso. Sim. É uma referência regional no fortalecimento de vínculos e teve tanto destaque que a senhora foi convidada a apresentá-lo na Câmara de Vereadores de Tubarão. Sim. Isso te enche de orgulho quando o projeto dá certo, quando a equipe pega junto. Como é que é esse projeto? Agora vamos falar dele mesmo. Esse projeto ele é lindo, né? E ele é lindo pelo resultado que ele gera. Né? Esse projeto ele visa fortalecer a mãe, né, de crianças atípicas, de pessoas com deficiência, porque criança cresce, se torna adulto, às vezes se torna até um idoso. Nossa. Com deficiência. Então, o nosso projeto é olhar para a mãe, né? Independente de que o filho dela é assim, o filho dela tem tal diagnóstico, enfim, é olhar para aquela mãe. A gente sabe que o nível de sobrecarga sobre as mães de pessoas com deficiência, ele é até comparado com o mesmo nível de estresse de uma pessoa na linha de frente de uma guerra. Além da sobrecarga de estar sempre em vigilância, cuidando dessa criança, desse adolescente, desse adulto, muitas vezes, ela também ainda sofre o abandono familiar, né, de um parceiro, da família que não compreende como tem que tratar aquela criança. O mercado de trabalho, às vezes, não aceita que aquela mãe tenha algumas questões que, às vezes, ela vai resolver em horário de trabalho. Então, acontece que essa mãe acaba sendo excluída da sociedade, porque tem certos lugares e, dependendo do nível, aquela criança ela não vai conseguir, por exemplo, frequentar uma peça de teatro, ela não vai conseguir estar num local com muito barulho. E por mais que hoje a gente tenha políticas públicas e locais que se esforçam para atender, muitas vezes essa mãe não tem mais energia para estar ali. E a gente precisa fortalecer essa mãe, ajudar ela a olhar para ela tem um momento de autocuidado, de reflexão. Então, dentro do projeto, a gente faz tudo isso. Tem uma roda de conversa guiada sempre por uma psicóloga, que muitas vezes é voluntário. Por isso que eu digo, o voluntariado é incrível e necessário. Né? Esses projetos todos que a gente vai falar aqui, a maioria deles não elevou em nada o custo para o município, porque a gente trabalhou com a equipe que a gente tinha e com esses abençoados, que são umas bênçãos na nossa vida, que são os voluntariados, pessoas que doam um pouquinho do seu tempo para ir lá e contribuir com o desenvolvimento dessas mães. Então, o resultado que a gente gera para elas hoje, de ver uma mãe chegando lá, uma expressão triste, cansada, e saindo de lá leve, feliz, podendo ter aquele momento que ela relaxou, que ela encontrou outras mulheres que passam pelo desafio dela, é muito grande. Então, esse projeto é um projeto que a gente tem muito carinho. Esse ano a gente tem a intenção de estar indo para dentro das escolas conversar com os pais que estão lá, porque a gente sabe da dificuldade que às vezes algumas mães enfrentam de sair em determinados horários, em determinados momentos. Então, a gente quer aproveitar também o momento que o filho está lá para dar um suporte para essas mães. Como é que é a relação da sua secretaria com o Ministério
Público, assim, que eu digo no sentido de ajudas, de propor e tudo mais? A gente tem uma aceitação muito boa, né? A avaliação hoje que a gente faz dessa relação é que é uma relação muito de parceria. No entanto, que ano passado a gente conseguiu até verba deles para um projeto nosso, que depois eu vou falar ali. Então, tudo que a gente faz é com muita transparência. A gente conseguiu reativar no município, no ano passado, a rede de proteção, que fazia anos que estava desativada. Então, quando a gente ativou a rede, a gente trouxe o Ministério Público para fazer parte dela, para estar ali compreendendo as nossas dores, as necessidades da população. Então, hoje é uma relação, eu avalio como muito boa. Eu acho que o Ministério Público tem colaborado muito, sabe? Muito. Nós temos uma ideia, muitas vezes, eu não tenho essa ideia, mas o Ministério Público, no gestor público, atua de forma... Não é isso. Ele aconselha, ele orienta e segue o caminho, porque ele sabe. É um direcionamento, né? É um direcionamento, acho que é uma parceria que a gente tem que ouvir com atenção, com carinho e com respeito. É bem isso. Outro grande avanço, outro grande projeto, avanço que eu li também, que a produção colheu para mim, foi o Social Mais Perto de Você, que levou serviços como Bolsa Família, Cadastro Único e atendimento do CRAS diretamente dos bairros. O que eu entendo desse projeto? Muitas vezes as pessoas não têm como se dirigir até o local, lá na sede da Secretaria de Assistência Social, tem dificuldade de transporte, disso, daquilo. O que a senhora faz com esse projeto? A senhora leva a equipe naquele bairro, certo? E faz esse trabalho. Isso. E a pergunta que eu vou acrescentar, o Bolsa Família tem muito em Capivari de Baixo? A gente tem um número significativo, né, de pessoas atendidas. Temos. Tem. Mas esse projeto é interessante, as pessoas aceitam bem? Esse projeto, ele veio com o objetivo de tirar a assistência social daquela visão de, eles estão lá só para atender... Os problemas. Não, a gente também traz soluções. A gente tem oficinas para os idosos, oficinas para as mulheres, oficinas para as crianças. A gente quer ouvir a população, saber o que eles estão esperando da gente, o que eles querem. E isso foi muito bacana, porque além de a gente prestar o serviço que a gente já presta dentro da assistência, a gente pôde ouvir a demanda da população, né? E isso já trouxe frutos. A gente vai implantar agora no próximo mês, no bairro Ilhotinha, o grupo da terceira idade lá. Que foi uma demanda que eles trouxeram para a gente. Thaís, a gente ir lá para o centro é muito ruim, lá para o 3 de maio é muito longe, quem sabe aqui? Então a gente ali já começou, mas tem quantos idosos? A gente já começou a conversar, articular. Para ver a viabilidade. Então, lá para o mês que vem já deve começar as inscrições. A gente também conseguiu implantar oficinas de pilates, de yoga nesse bairro, que foi uma solicitação deles e é um grande sucesso. A oficina de defesa pessoal e karatê, que pra gente, a gente disse, não, a gente vai começar à noite e vamos ver. A gente esperava assim umas 10 crianças, deu em torno de 40 crianças. Nossa. Então foi um sucesso. Então... Agora, a secretária, eu queria correr com o tempo também, porque são projetos assim que eu acho interessantíssimos, que as pessoas pouco sabem, né? Que mais que a senhora comunica bem, já falei isso. A proteção das mulheres, a senhora criou lá o Recomeçar. É um projeto do CREAS voltado ao acolhimento e fortalecimento de mulheres vítimas de violência, ajudando-as a reconstruir suas vidas e romper ciclos de agressão. Pela sua prática, pela experiência, a senhora acha que esse Recomeçar tem resultados positivos? Ou, aliás, se salvar uma já está muito bom, né? A Bíblia não erra, né? Eu sempre falo isso, a Bíblia não erra. Quando ela diz que uma alma importa, né, ela realmente está certa. Mas esse projeto, a gente começou ele com muito carinho, pensando em fortalecer a mulher, porque a gente tem um número muito alto da mulher que sai de um relacionamento de violência e ela acaba retornando para aquele, ou pior, começando um novo que tem o mesmo ciclo. Então, olhando para esse lado, a gente atua ali fortalecendo elas financeiramente, dando oportunidade de capacitação de trabalho, aprendendo artesanato, ensinando a fazer currículo. E a gente tem um vídeo que está publicado nas redes sociais só de depoimento. Então, eu vou me ater nesse quarto e último bloco mais sobre esse projeto. Sim, porque o Ministério Público está muito em cima desse projeto. É um projeto que o Brasil precisa discutir e que o Brasil está discutindo. E vai começar pelos municípios. Sim. Nós voltamos em seguidinho aqui com o nosso Linha de Fogo. Tem hora que é pouco tempo.
porque tem tantos assuntos, mas o importante é você saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, né, e construindo nas suas cidades. Estamos falando hoje da minha querida cidade do Capivari de Baixo, conversando com a assistente social do desenvolvimento social, Thaís Isidro. Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Passa muito rápido, um assunto muito bom. Tem mais, temos que falar mais sobre esses projetos, esses programas que as secretarias de assistentes sociais dos municípios, elas fazem isso. Hoje nós estamos falando de Capivari de Baixo, mas eu tenho certeza que outros municípios também fazem, né, no mesmo caminho, estão cuidando muito da população, principalmente vulnerável. Principalmente isso. Eu sou feliz por não estar procurando a Secretaria de Assistência Social. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas quantos e quantas procuram assistente social para ver, tentar resolver o seu problema, não com milagres, mas com ações concretas. O que eu quero perguntar, secretário, nós terminamos outro bloco sobre a questão que o Brasil está vivendo muito e está divulgando bastante, né, mulheres vítimas de violências, certo? Tem que reconstruir suas vidas, a fragilidade, a gente percebe. Esse debate tem que florescer cada vez mais, tem que romper esse ciclo de agressão. Isso é necessário e a porta de entrada para resolver ou para saber dos problemas é justamente a assistente social. Como é que a senhora tem convivido com isso em Capivari de Baixo? A gente tem feito esse trabalho, né, de suporte para essas mulheres, de encaminhamento para o mercado de trabalho, para acompanhamento psicossocial, mas a gente também agora em 2026 a gente vai atuar lá no comecinho, lá na infância. Então a gente vai levar o projeto Recomeçar para dentro de todas as escolas da rede municipal, com um diálogo aberto, claro que de acordo com cada faixa etária, para falar sobre o que é a violência contra a mulher. Porque às vezes a criança, o menino, ela começa com a violência porque está imitando algum comportamento que ele já viu. E ele não entende que aquilo é uma violência, né? Aquele empurrão na amiguinha, aquele xingamento, aquele apelido. Então a gente vai para trazer essa nova cultura de respeito ao outro, de olhar que, porque ela é mais frágil, porque ela é menina, ela também tem que ter respeito, ela também tem direitos. Então a gente vai começar não só trabalhar ali já na consequência da violência, mas a gente vai trabalhar lá na prevenção também. Interessante, quando a senhora falou no primeiro bloco, na rede, que a senhora trabalha em rede, na educação e na saúde, muitas vezes as revelações dessa violência a criança revela na própria escola. Sim. O ano passado, quando a gente começou esse projeto, olha a importância que ele tem, tá? Esse projeto, a gente fez uma parceria com o parque, a gente entregou para eles um roteiro de um teatro para ensinar as crianças sobre o semáforo do corpo, onde é um toque legal e aonde é um toque perigoso, e também sobre a questão de não ter segredo com o adulto, enfim, instruindo numa linguagem lúdica a criança. E graças a esse projeto, uma criança se deu conta que ela estava sofrendo abuso sexual e ela falou. Então, como eu falo, né, não é sobre um projeto, é sobre salvar vidas. Né? Com certeza. Então, a criança, a gente tem o relato até da nossa coordenadora de alta complexidade, ela começou a ser abusada, ela não tem ideia nem de quantos anos ela começou a ser abusada pelo pai dela. E o que acontece? Ela só foi ter consciência quando já estava quase entrando na adolescência, que começou a ter aula sobre isso, que foi entender. Então, a nossa intenção é dar orientação para que mais cedo a criança identifique uma situação de risco ou de violência e ela se sinta num ambiente seguro e propício para poder falar. Abraço que protege. Abraço que protege. E é interessante, amigos telespectadores, eu sei que eu tenho bastante audiência, nesse assunto tão importante que a gente está tratando, que o Brasil precisa tratar desse assunto. Não podemos ter vergonha de falar desse assunto. Não podemos, a gente não se compromete pelo lado negativo, a gente se compromete pelo lado positivo.
dando esses conselhos, orientando, olhando, observando, né, os seus filhos, as suas filhas, enfim, de menor de idade. A violência sexual contra criança e adolescentes, ele passa além de ser um crime. É muito mais do que isso. É uma ferida, porque o crime, muitas vezes, que você é pego, paga a sua pena, depois, pum, sai e tal, enfim. Né? A justiça, muitas vezes, propicia isso. Mas o crime maior, a violência maior, é que fica para a vida. Fica aquela cicatriz para a vida. Então, nós temos que combater isso. Temos que falar sobre isso. Então, é muito importante que as secretarias de assistentes sociais, elas levam para essa situação. Eu parabenizo por esse abraço que protege, mas começa lá na escola, começa lá no CREAS, né? CRAS, CREAS, se eu não me engano, isso, né? nos dois. Então, nos dois, começa nessa rede aí, né? Começa nesses dois. E tem que dar atenção mesmo. Outro projeto, a gente falou do abraço que protege, tem um abraço acolhedor. Né? É protocolo de abordagem humanizada que pessoas em situação de rua, com rondas diárias, tal. Aliás, está muito moderno isso. O Ministério Público do Estado, falo do Ministério Público pela terceira vez no programa, o Ministério Público do Estado, ele tem agora um programa que ele está pedindo para os municípios tomarem atenção e providências em relação a isso. Mas eu acho que estão enxugando gelo com papel. Vamos lá. Vamos lá, Capivari tem isso? Tem gente, né? Foi situação de rua? Foi o meu primeiro projeto, quando eu assumi em janeiro de 2025. Por quê? Porque nada é por acaso, né? Quando surgiu a ideia de eu ir para assistência social, e lá nos primórdios, quando a gente começou a desenhar o plano de trabalho do prefeito, a gente já pontuou algumas debilidades que a gente sabia que a cidade tinha. E a atuação com pessoas em situação de rua era uma, porque quando chegava alguém, ninguém queria mexer. De quem é? Quem é que vai? O que vai fazer? E eu disse, não, gente, peraí, vamos organizar isso. Então, a gente sentou em rede, a gente criou o protocolo, e esse protocolo, ele está 100% dentro do que o Ministério Público exige. Então, o Capivari saiu na frente. Quando veio as exigências, a gente, nossa, tá tudo ali, tá tudo certo. Então, a questão da pessoa em situação de rua, a primeira ação que a gente tem que tomar conta, né, consciência que a gente tem que gerar, é que a pessoa em situação de rua, ela não é um problema da assistência social. Ela é um problema do município como um todo, desde o cidadão até todas as secretarias e prefeito. Por quê? A forma como o cidadão lida com aquela pessoa em situação de rua, muitas vezes, ela está ferindo o direito daquela pessoa em situação de rua, ou ela está tendo seus direitos feridos, ou ela está estimulando, às vezes, de uma forma indevida, achando que está ajudando a manter aquela pessoa naquela condição. Então, hoje, com a nossa atuação em rede, a gente consegue fazer a abordagem dessas pessoas, a gente consegue fazer o cadastro dessas pessoas, entender de onde são, por que são. O nosso município ele é um município de passagem, né? Então, as pessoas em situação de rua, elas passam por ali. Diferente de alguns municípios que já têm um problema de ter um núcleo, praticamente, né, de pessoas em situação de rua. Só que, aquilo que eu sempre falo, todo problema que a gente não começa a tratar desde pequeno, ele tende a crescer. Hoje, com as ações de higienização dos municípios vizinhos que a gente tem, na primeira vez que teve uma ação no município vizinho, a gente teve em torno de 16 pessoas em situação de rua chegando ao mesmo tempo em Capivari de Baixo. E aí, se a gente não tivesse o protocolo, o que a gente ia fazer? Então, como nós já tínhamos o protocolo, a gente já conseguiu agir rápido, atender rápido. É algo que a gente nunca vai conseguir extinguir por completo, mas com a atuação que hoje a gente tem em Capivari, dentro da nossa realidade, e a gente até apresentou no seminário estadual como uma boa prática, e esse projeto foi até elogiado pelo secretário de Chapecó, que hoje é um município, né, referência na atuação em pessoas em situação de rua. Ele nos parabenizou pela nossa atuação, porque a gente tem feito o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Dentro da nossa realidade, porque às vezes é fácil eu dizer assim, mas faz isso, dá um aluguel social, daí espera aí. Mas a minha lei, ela ampara eu dar um aluguel social para uma pessoa em situação de rua, realmente ela está em situação de rua por conta de uma ausência de moradia, aquela moradia eu não vou estar criando um problema para aquela sociedade, enfim, são vários critérios que eu preciso analisar e são muito individuais para poder apontar soluções. Mas eu acho que o que a gente tem feito hoje tem dado um resultado, porque a gente não teve um aumento significativo de pessoas em situação de rua. Na verdade, a gente não tinha nem número, hoje a gente tem.
né? Então a gente sabe quando aumenta, quando diminui, o porquê, se é homem, se é mulher, se é criança. Se é no inverno, se é no verão. Se é no inverno, né? se é no verão, qual é a época que aparece, o que eles querem, o que eles precisam geralmente. A gente tem todos esses dados. Organizado. Né? Agora, organizado. quando eu falo que ele é um projeto que você enxuga gelo com papel, é porque não acaba. É um projeto que está sempre se reciclando. Eles agora, em algumas cidades, eles estão migrando. Em Tubarão, né? Eu conheço bem esse projeto que tem em Tubarão. Eles estão migrando, eles saem do centro e aí eles vão para bairros, está entendendo? Distante dessa vigília. Vocês fazem essas vigílias, essas rotinas também lá? Lá o nosso projeto, ele faz uma ronda de segunda a sexta-feira todos os dias. Todos os dias a gente tem mapeado no município os locais onde geralmente eles ficam. Então, a equipe faz uma ronda para identificar, ou às vezes a gente é acionado pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, pela própria população, e aí a gente faz a abordagem a essas pessoas. Então, a gente não faz uma ação assim, hoje é o dia que a gente vai abordar. Não, a gente faz isso todos os dias. E tem dado resultado isso? Tem dado resultado. Até porque, assim, alguns a gente consegue devolver para a família, alguns a gente conseguiu reinserir na sociedade e alguns simplesmente sabem, vocês são muito chatos, vocês vêm aqui todo dia. Eu vou embora daqui a pouco, calma que eu estou indo embora. Sim, né? Mas tudo bem. Ontem, eu tenho muitas coisas para contar sobre isso, que ontem encontrei. Eu falei com o pessoal da Assistência Social de Tubarão, ele me falou toda a história verdadeira desse projeto, eu fui atrás da informação. Mas outra oportunidade a gente vai falar. Secretária Thaís Isidro, chegamos ao final do nosso programa. Acho que foi educativo, acho que ele foi informativo, principalmente para a gente conhecer o trabalho da assistência social, né, do desenvolvimento social da cidade de Capivari. Farei isso com outras cidades também, porque é uma secretaria, como eu falei, de muito respeito. Eu respeito a atuação dessas pessoas, porque nós que estamos de fora temos que agradecer a Deus toda a vida. A gente não tem o olhar que elas têm, porque é um olhar que a gente não se aproxima, que a gente não faz. A gente deveria ser mais um voluntário, ao invés de criticar, ao invés de falar, de fazer só isso. O trabalho é muito bonito e também é um trabalho que dá resultado. Tem que trabalhar. Secretária, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui. Volte sempre. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui. Quero voltar, sim, para trazer mais novidades, né? Inclusive, semana que vem a gente já deve estar lançando um novo projeto, que eu ainda não posso falar, mas acompanhe as redes sociais da Prefeitura, que vai estar tudo lá. Muito obrigado, secretário de Assistência Social Thaís Isidro, aqui no nosso Linha de Fogo. Eu não falei que a gente não ia falar de primeira-dama? Falamos da atuação. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, esperando você hoje, né? Os programas será repetido, reprisado na sexta, no sábado e no domingo também, né? Mas eu quero agradecer a audiência de todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Fui!